Graças a paz, povo eleito, abençoados, antes da fundação do mundo, eleitos em Cristo Jesus, para sermos santos, irrepreensíveis, né? E fazedores de boas obras, com detalhe, preparadas pelo próprio Deus, para que andássemos nela, ou andemos nelas, nas boas obras. Amém? Tudo isso foi predestinado, preparados pelo nosso Deus para o seu povo, para os seus filhos eternos. Amém? Glórias a Ele. Sou aqui o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, Brasil, Nordestão brasileiro, para a glória do Rei Eterno. Irmãos, uma pergunta aqui, para quem esta carta do Apocalipse foi escrita? Para quem? João escreveu qual foi o endereço do Apocalipse? Qual foi o alvo do Apocalipse? Qual foi a igreja do Apocalipse? Qual foi o ano que o ano que João escreveu o Apocalipse? Você sabia disso? E você aprendeu isso na sua escolinha dominical, né? Você aprendeu que foi no ano 96, 94, 104, né? Você aprendeu que o Apocalipse foi escrito depois do ano 70, não é isso? Claro. Por quê? Porque existe uma escatologia furada, uma escatologia barata, uma escatologia enganosa dos pastores, dizendo que Jesus não houve ainda princípio de dores, não houve ainda grande tribulação, não houve ainda, Jesus não veio ainda, né? Não houve a consumação do século, né? O mundo físico não acabou, segundo os pastores, mas a Bíblia, o que ela diz? Vamos lá? Então para quem João escreveu, para quem foi dirigido esta carta do Apocalipse? Vamos ver? Vamos ver isso aqui. Então, o versículo 19 diz, né? Portanto, escreve o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo. Olha, observem, o Apocalipse já estava acontecendo, eles já estavam dentro da grande tribulação. Vou mostrar isso no próximo vídeo. Esses irmãos do primeiro século, da primeira era, já estavam dentro da grande tribulação. E isto nos dá a certeza em dizer que o Apocalipse foi escrito antes da queda do templo de Jerusalém. Então, as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. E esse depois não é 2000 anos, não. Depois é breve, ou seja, o tempo está próximo. Então, depois aqui é breve. O versículo 3 diz, feliz aquele que ouve as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo de tudo de acontecer. Todos os acontecimentos estavam próximos para eles, para a igreja do primeiro século. Muito bem. Capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos do Apocalipse. Seus servos, para mostrar aos seus servos acontecimentos que ocorrerão em breve, não 2000 anos depois. Não existe essa de acontecer uma parte e depois outra parte, e no Apocalipse não fala isso, diz que era breve, rápido, logo, sem demora, depressa. É isso que João escreve, e foi isso que Jesus falou. Então, seria breve. Agora, voltando para o versículo 19, aqui, portanto, escreve o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, no momento não é acontecendo agora no século 21, não seja enganado por este lado, não, meu querido, não.
João está escrevendo para a igreja do primeiro século. João estava dizendo aos seus irmãos contemporâneos. João estava falando para a igreja da Ásia Menor. E João estava dizendo as coisas que estão acontecendo no tempo dele, na era dele, no período dele, na igreja de João. Ou seja, antes do ano 70, ano 68, 69, né, já estava acontecendo a grande tribulação, né, que ele diz aqui, ó, os que estão acontecendo agora, como as que acontecerão também em breve, logo, depressa, sem demora. Esta carta do Apocalipse, este livro, João escreveu, certo? Capítulo 1, versículo 1 diz que foi João. Agora, escreveu para quem? Para que igreja? Para os pastores do século 21? Será? Será que o Apocalipse foi escrito para as igrejas do nosso século? Será que essa igreja, essa carta do Apocalipse foi escrita para o século 21, 22, 23, século 30, século 40? Será que esta igreja foi escrita para os irmãos de 2000 anos depois? João estava pensando na igreja atuais, dos dias atuais. Será? É óbvio que não. É claro que não, né? É 100% dizer que João não escreveu para a igreja do século 21. João não estava pensando nos pastores dos nossos dias, não. Definitivamente, João não escreveu para nós. Nós não temos nada a ver com o Apocalipse, ou seja, o Apocalipse não tem nada a ver conosco. O Apocalipse, João, vamos ver para quem João escreveu agora? Vamos ver, vamos tirar essa duvidazinha que ainda resta aqui. Vamos lá, olha para quem João escreveu, versículo 4, capítulo 1, versículo 4 agora. Versículo 4, eu, João, o autor do Apocalipse, escrevo o Apocalipse às 7 igrejas na província da Ásia Menor. Ano que João estava escrevendo, 69, no início do ano 70. Por quê? Porque João disse que já estava acontecendo coisas neles, certo? E essas coisas seria o início, o princípio da grande tribulação que deu-se início no ano 68 da primeira era, do primeiro século. Tranquilidade. Não. Irmão, depois que você aprende a verdade, fica mais fácil, né? Você vive melhor, sai daquela opressão, depressão, né? Daquela agonia de que o diabo vai te pegar, de que você tem que dar o dízimo, de que você tem que fazer jejum, de que o Apocalipse está acontecendo, estamos no princípio. Daqui a pouco, só para você ter uma ideia, daqui a pouco a guerra de Israel vai acabar. Aí Jesus não volta. Oh, não, mas vai ter que surgir outra guerra com Israel. Jesus está voltando, a guerra acaba. Jesus não vai voltar. Outra guerra com Israel daqui no ano 30. Jesus está voltando. Aí o mundo religioso evangélico vai espalhar de que Jesus está voltando por causa das guerras. E Jesus não volta. Até quando vocês vão enganar o povo? Eu, João, escrevo as 7 igrejas na província da Ásia. Então, o endereço da igreja, o endereço do Apocalipse a esses irmãos da Ásia do primeiro. Lembre-se disso. A igreja do primeiro século. João escreveu para a igreja do primeiro século. E o versículo 11, olha o endereço do Apocalipse. E a voz dizia, escreve. Lembra lá, versículo 19? Escreve no livro tudo que você vê e envie-o, João, às 7 igrejas nas cidades de Éfeso. Então, os irmãos de Éfeso do primeiro século, os irmãos de Esmirna do primeiro século, os irmãos de Pérgamo, os irmãos de Tiatira, os irmãos de Sardes, os irmãos de Filadélfia e os irmãos de Laodiceia do primeiro século receberam o livro do Apocalipse. E todos os acontecimentos revelados nesse livro foram para esses irmãos aqui dessa região da Ásia Menor. Sim, aí você vem para o capítulo 2, veja como foi. Capítulo 2, deixa eu ver a hora aqui. Beleza?
Aí você vem para o capítulo 2, olha o endereço e o versículo de número 1. Capítulo 2, versículo 1. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Cabedelo, no Rio de Janeiro, né? Ao anjo da igreja da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Congregacional, da Universal, do Deus é Amor, e assim vai. É isso que o texto diz? Não. Escreve ao anjo da igreja do primeiro século que está em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão. Então, a carta foi dirigida à igreja de Éfeso, da igreja do primeiro século. Ou seja, os irmãos do primeiro século ficaram conscientizados do que iria acontecer com eles do primeiro século. Versículo 8 agora. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Esmirna, ou seja, 2 endereços para os irmãos do primeiro século, nenhum para nós. Será que vai aparecer algum endereço para a igreja dos dias atuais? Versículo 12. Vamos ver, vamos apelar aqui. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo, igreja do primeiro século. Até agora, nenhuma para nós. Que decepção, doutor, né? Que decepção não encontrar nenhum versículo, João escrevendo para nós, nenhum detalhe. Versículo 25, vamos ver se a gente encontra. Deixa eu ver se é o versículo 25, versículo 18, versículo 25 diz, senão que se apeguem firmemente ao que já tem, até que eu venha. Olha só, preste atenção, quando você vai ler o contexto, né, desta igreja aqui, no finalzinho Jesus diz assim, senão que se apeguem, vamos ver o versículo 24, olha só. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês. Vocês, não nós. Vocês, eles do primeiro século. É só você gravar isso. Vocês, vós, vos, sempre para a época dele. Tanto Jesus, quando fala, como os apóstolos, Jesus do ano 30, ano 33, os apóstolos do ano 50, né, até o ano 66, 67, né, do carta de Hebreus, quando foi escrita. Então, sempre dirigido para eles, nunca para nós. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma. Agora, Jesus está se referindo a esta igreja aqui do primeiro século. Presta atenção. 25. Senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Eu venha para nós ou para eles? Deixa eu tomar água. Deixa eu tomar uma aguinha abençoada. Eu venho aqui. Jesus disse que voltaria para nós ou para esta igreja do primeiro século. Ou seja, 100%, sem medo de errar, Jesus, quando disse até que eu venha para esta igreja, ele voltou no ano 70, logo depois da grande tribulação, na queda do templo. Então, Jesus fez uma promessa que voltaria para esta igreja aqui do primeiro século. Não há nenhuma igreja do século 21. Aqui não está se falando de nenhum irmão, de nenhum pastor. Jesus não fez nenhuma promessa de voltar nos nossos dias, no século 21. Ele disse, até que eu venha para estes irmãos, eu venha para os irmãos do primeiro século. Isto é maravilhoso, isto traz alívio para a tua alma. Capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículo de número 1, diz: escreve esta carta ao anjo da igreja no Brasil, para o século 21, para o líder da igreja, para o apóstolo.
Escreve esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Sardes, igreja do primeiro século. Sardes, irmãos do primeiro século, antes da queda do tempo. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas. Sei do que você faz. Ele está se referindo aos irmãos do primeiro século e não a nós. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esta igreja foi a igreja do primeiro século. Versículo 7. Vamos ver se a gente encontra alguma... Vamos ver se a gente encontra algum rascunhozinho, né? Jesus dizendo que viria para nós. Que voltaria no século 21 ou no ano 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000, 100.000 anos depois. Vamos ver se Jesus fala isso. Agora, capítulo 3 ainda, versículo de número 7 agora. Versículo 7. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Não encontrei, pastor. Aqui em Filadélfia não tem nenhuma igreja brasileira, nenhum apóstolo. Anjo, ele não disse, nem apóstolo ele citou aqui, nem pastor, não, ele disse ao anjo da igreja em Filadélfia. Nem bispo, não tem nenhum apóstolo que ele não cita aqui. Nenhuma igreja, nem uma assembleia, nem uma batista, nem uma presbiteriana, nem uma congregacional, nem mundial, nem do reino de Deus, nem do reino de nada. Para mim, pastor, mas vamos ver se a gente encontra. Então, a Filadélfia, igreja do primeiro século, mandou escrever o que ia acontecer a esta igreja do primeiro século. Vamos ver. Por último, versículo 14. Eu acho que no versículo 14 tem Jesus dizendo que iria voltar nos nossos dias, no século 21. Tem alguma coisa escrita no Apocalipse para a igreja do século 21. Versículo 14. Vamos lá. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Também não tem, pastor. Apóstolo? Não tem. Laodiceia é a igreja do primeiro século. Aqui, ó. Ou seja, antes do ano 70. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Não tem nenhum versículo dizendo Jesus mandando João escrever para a igreja do século 21. Não encontramos isso. Ou seja, a carta do Apocalipse teve um endereço certo, a igreja do primeiro século, para os irmãos contemporâneos de João, de Pedro, de Paulo. Mas vamos aqui, um detalhe aqui. As 7 igrejas que se encontram na Ásia, ou se encontravam na Ásia Menor, Ásia, na época de João, né? Deixa eu colocar aqui, capítulo 1, versículo 11, deixa eu ver se tem aqui, versículo 11. E a voz dizia, você escreve as 7 igrejas na cidade de Éfeso. Pronto, essas igrejas aqui se encontravam na Ásia. Deixa eu ver esse versículo 4. Pronto. Eu, João, escrevo as 7 igrejas na província da Ásia. Guarde isto aqui, meu amado. João escreveu o Apocalipse para esses irmãos da Ásia. Ásia, na época de João, era uma província na Ásia, na região, vamos lá. Ásia, na época de João, era uma província, uma região do Império Romano que se estabeleceu no território do Oriente Médio. Essa região do Oriente, conhecido como Ásia, era habitada pelos judeus. Então, os judeus habitavam também essa região da Ásia Menor, hoje conhecido como Ásia Menor. Ali, bem, se olhar ali no mapa, está lá, Turquia. Ali ficava a região, ficava essas igrejas aqui, ó, da Ásia. Essas igrejas ficavam ali. E os judeus habitavam essa região. O mundo daquela época era conhecido como Oikomene. Oikomene eram as terras habitadas ou regiões governadas, comandadas pelo Império Romano. Então, aonde tinha uma terra habitada e Roma governava, ali conhecido como o mundo de Roma, conhecido no grego como Oikomene, né? Que eram as terras habitadas, dominadas, ou a região até onde Roma governava. Foi nessa região, foi nesse mundo que Jesus mandou pregar. Em Mateus capítulo 24, 14, disse,
pregar o evangelho do reino em todo o mundo oikomene, o mundo que era dominado por Roma, e ali habitava também judeus. Mateus capítulo 24, versículo 14, olha só, Mateus, é este mundo aqui, não foi o mundo que Jesus mandou pregar nos dias de hoje, não, mas no mundo deles, no mundo dominado por Roma. Eles sabiam disso. Os pastores sabem, mas não podem falar a verdade. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo. Oikomene. Aqui o mundo aqui eram as terras dominadas, governadas, né, por Roma. Aonde Roma tinha o governo desta terra, aonde tinha alguém morando, habitando, sendo dominado por Roma, era este mundo aqui. Então foi a este mundo aqui, no mundo antigo, né, oikomene, que Jesus mandou anunciar o evangelho, e aqui os judeus habitavam, para que todas as nações deste mundo, não as nossas, né, ouçam. Então virá o fim da lei, o fim do sistema romano, o fim daquela era. Romanos capítulo 10, versículo 8, veja como o fim chegou. Jesus mandou anunciar a este império aqui, de Roma, a este mundo antigo, não o nosso, não. E as nações deste mundo, que eram as nações dominadas por Roma, veja se foi ou se não foi. Romanos capítulo 10, versículo 8, que diz, na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mensagem que anunciamos a respeito da fé, certo? Agora, Colossenses 1, veja Colossenses aqui, capítulo 1, versículo 23. Olha só, era a mensagem que Paulo já estava anunciando agora. É preciso, porém, que continuem a crer nesta mensagem e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança, não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo. Presta atenção. As boas novas, ou seja, o evangelho do reino, o evangelho, né, que é boas novas, evangelho, boas novas, foram anunciados. Jesus não mandou anunciar? Paulo, 20 anos depois, disse que o evangelho de Jesus, que é o evangelho do reino, o evangelho da lei para os judeus, foi anunciado em todo o mundo. Como pode isso? Foi anunciado em todo o mundo. E que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Então, irmão, todas as profecias, todas as ordens, a escatologia da Bíblia e a escatologia de Jesus, né, o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, se cumpriu pelo pé até o ano 70. Ou seja, a última profecia, né, de Cristo sobre a sua vinda foi exatamente logo após a queda do templo. Jesus voltou. Está claro, está estampado, né? Agora, nas escolinhas dominicais você não aprende. Então, é tão verdade que Jesus diz isso aqui, ó, Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 34. Tudo deveria acontecer, ou seja, tudo aconteceu. É histórico o livro, tudo aconteceu dentro deste tempo aqui, ó. Isso aqui é um tempo determinado. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas, todas as profecias, toda a escatologia de Jesus, né, até que todas essas coisas tenham acontecido. Então, o endereço da carta do Apocalipse foi escrito, né? Então tudo aconteceu, tudo está consumado.
Na cruz Jesus consumou, o evangelho já foi pregado, você viu aqui, Colossenses 1:23, né? O princípio de dores, eles estavam vivendo. Eu vou mostrar para você que a igreja, que esta igreja aqui, capítulo 1 e o versículo 4, vou mostrar aqui, ó. Eu, João, escrevo aqui, ó, essa igreja da Ásia Menor, né? Versículo 11, versículo 11, ele diz aqui, ó. E a voz dizia, escreve no livro tudo que você vê, envia às 7 igrejas na cidade de Esmirna, tudo que você vê. Então, eles estavam passando pela grande tribulação. A grande tribulação é profetizada por Jesus, e não pelos pastores nos dias de hoje. Jesus disse, vou trazer para você, Jesus disse, a grande tribulação que ocorreu no ano 70 para os judeus, nunca houve e nunca haverá. Os pastores nos dias de hoje, doutores, pós-doutorados e PhDs, dizem, a grande tribulação houve sim, mas haverá outras maiores. Quem está enganando quem? Jesus enganou os judeus ou os pastores enganam as suas ovelhinhas nos dias de hoje? Graça e paz. Se inscreva no canal. O Apocalipse, um livro vencido, foi escrito para a igreja do primeiro século. Jesus já veio, tudo está consumado. Se inscreva, participa, comenta aí e deixa teu like. E que a graça e o conhecimento e a sabedoria do Deus eterno esteja na tua vida e trazendo esclarecimentos da verdade para a glória do Deus eterno. Paz de Cristo Jesus.